Olá, tudo bom com vocês? Eu sei que muitas vezes é difícil confiar nas pessoas, né? Hoje em dia a gente vê aí um leque enorme de cursos online e hoje eu quero perguntar para vocês quanto você tem investido na sua formação como gerente, na sua formação como proprietário, como gestor, né? Na sua formação como vendedor. Ah, a pessoa é empática, fala bastante, gosta de conversar, vai virar vendedor. A pessoa tem um capitalzinho, vai montar o seu negócio, vai virar gestor, né? A pessoa se sobressai um pouco mais nas vendas, tem uma comunicação legal, vai ser gerente, ou então ela tem muito mais responsabilidade, mais senso do que é certo e é errado e vira um gerente. Mas quanto você investe em você para adquirir conhecimento, para realizar essas funções com maestria, com sabedoria. E para falar sobre isso, eu vou começar a falar um pouquinho de mim, um pouquinho sobre mim para vocês, até para vocês me conhecerem um pouco melhor, né? Eu já fui vendedora de loja, sim, de loja de confecções, lá em 1991. Sim, faz muito tempo. Naquela época não precisava ser de maior para conseguir emprego, não precisava de carteira assinada, tanto é que eu não tinha. A gente precisava ter vontade de trabalhar, mostrar que era capaz e eficiente. E eu amava trabalhar em loja, amava. Principalmente quando eu ia para a sessão infantil. Então nós éramos em 3 ou 4 vendedoras, se eu não me engano, e a gente se dividia as sessões. Era uma loja popular lá em Primavera do Leste. Então, quando eu ia para a sessão infantil, eu amava, porque para mim aquilo era como se eu estivesse brincando de boneca. Quando chegava uma gestante, eu embarcava no mundo dela e sonhava com ela, imaginava aquele bebê lindo vestido com aquela roupa. E eu vendia bem, e eu acredito que era por isso, porque eu usava o meu imaginário e com isso eu encantava a cliente com a minha forma de exposição das roupas, sabe? Vendia bem, sim, muito bem. Acabei saindo da loja, olha só, porque descobri que estava grávida da minha filha mais velha. Aí, naquela época também não tinha tantas leis trabalhistas, né? Hoje não se pode mandar uma gestante embora, mas eu acabei pedindo conta, porque daí veio outra situação na minha vida e foi um pouquinho conturbada essa minha primeira gestação. Mas isso é assunto para outra conversa. Aí então, um tempo depois fui para a faculdade, né? Eu sou farmacêutica, bioquímica, do tempo que a gente fazia formação de farmacêutico, depois fazia um ano de especialização para se tornar um bioquímico. Foi a especialização que eu escolhi na época. Diante das opções que eu tinha, foi a que eu achei mais viável. Voltei para a Primavera depois de formada e fui chamada para trabalhar em Campo Verde, num laboratório. Neste laboratório em Campo Verde, eu comecei com um laboratório que estava quase morrendo, se perdendo em dívidas, e me entregaram esse laboratório para eu fazer a gestão dele e trabalhar também como bioquímica, é claro, né? E eu consegui levantar esse laboratório. Levantei ele financeiramente, consegui colocar em ordem ele financeiramente, entre aspas, já explico por quê. E continuei vendendo, né? E eu costumo dizer que trabalhar em laboratório, em hospital, em farmácia, em ambientes que são da área de saúde, o vendedor ele tem que ser muito sagaz, muito esperto e ao mesmo tempo muito eficiente,
Porque o cliente que chega nesse tipo de estabelecimento, ele não está bem, ou ele está acompanhando alguém que não está bem, ou ele está bem, mas ele está preocupado com a possível coisa que pode não estar bem. Então, ele é um cliente bem sensível, ele é um cliente que já chega ali abalado, né? E no caso do laboratório, ele provavelmente ainda vai levar uma picada, né, de agulha para coletar de sangue, né? Então, a gente tem que ser muito empático, tem que saber quebrar o gelo com o cliente, né? E tem que ter conhecimento suficiente sobre o produto para poder dizer, acalmá-lo, né? Para poder trazer um certo conforto naquele momento difícil para ele, né? E na parte financeira, eu fiquei 8 anos nesse laboratório e foi quando eu decidi vir para a Confresa no meu ponto de vista, eu iria crescer mais aqui, que como eu estava muito próximo de Cuiabá, lá eu achei que já tinha dado para mim em termos de conhecimento, um lugar mais longe, você vê situações diferentes, você estuda mais, né? Eu já tinha terminado a minha pós-graduação em citologia, então eu queria ter a possibilidade de aprender mais, de conhecer, de ter oportunidades diferentes, enfim. Financeiramente, como gestora do laboratório, por ingenuidade minha e por falta de conhecimento, eu falo ingenuidade porque na época eu não procurei recursos para aprender a ser uma gestora melhor. Se eu tivesse naquela época administrado meu laboratório, a parte financeira, a parte de vendas, né, toda essa parte de gestão, eu teria provavelmente ficado lá e teria crescido mais, mesmo estando próximo de Cuiabá, né? Teria tido mais sucesso, mas na faculdade, como na maioria das faculdades não ensinam isso, né? A gente acha que se conseguir equilibrar as coisas do conseguir atender seu cliente bem, fazer seu trabalho bem feito com todas as especiarias, com todos os produtos que você tem e ter o lucro para você viver é o suficiente. E hoje, estudando, se aprofundando, a gente sabe que para crescer, que é o que todo mundo quer, ninguém quer ficar trabalhando só para viver, só para comer, só para o básico, né? A gente tem um ego aqui que quer mais do que isso, né? Que quer uma satisfação que não é sobre o ter, é sobre o ser, né? Mas enfim, depois de vir para a Confresa, eu continuei com o laboratório, né? Mas também daí a minha sócia, eu tinha uma sociedade, ela desistiu do nosso negócio e ficou muito complicado para eu tocar sozinha. Então, eu ainda fui trabalhar como professora. Dei aula, deve ter alunos meus que me seguem aqui, tem alunos no IFMT. O IFMT foi uma escola muito grande para mim, né? Porque afinal, quem não se acha legal, né? Nossa, mas eu sou legal, eu sou simpática, eu sou uma pessoa sorridente. Apesar de falarem que eu tenho uma cara meio fechada, tal, quem me conhece melhor, quem chega perto sabe que não. Eu tenho um astral lá em cima, bem diferente da primeira impressão que eu causo. Mas enfim, como professora, eu aprendi a lidar com a rejeição, porque é ali que a gente descobre que nem todo mundo gosta de você, né? Existem pessoas que não vão simpatizar com você 100%. E isso vou lhe dizer que é uma coisa bem complicada de lidar. E aprendi a ensinar aos trancos e barrancos, porque também foi outra coisa que eu comecei a fazer sem ninguém me ensinar. Eu não tinha feito magistério ou algum curso na área de educação. Então, fui me aprimorando e aprendi a ensinar. E depois eu fui em farmácias, né? Trabalhei em farmácia, trabalhei na Bem-Estar, todo mundo sabe disso. Fui gerente da Bem-Estar.
Um cargo que foi até engraçado, né? Porque hoje, com mais maturidade, na época eu deveria não ter aceito esse cargo, mas enfim, né? Eu achei que eu merecia, né? Mas hoje, pensando bem, eu fico me questionando. Na época eu não merecia, não. Eu não tinha instrução para ser gerente. Eu não tinha um treinamento para ser gerente. Eu mal sabia quais eram as funções de um gerente. Olha só, mesmo depois de ter ficado na gestão do laboratório, mas gestão e gerência são duas coisas completamente diferentes, muito diferentes. Então, o lidar com a equipe de trabalho, o estar presente, saber ativá-la, motivá-la, essas técnicas eu não tinha nenhuma. E na época eu devia ter procurado ajuda, é claro, mas também faltou aquela vozinha para vir no meu ouvido e falar assim: olha, Beth, você precisa se aprimorar, você precisa procurar recursos para aprender mais sobre isso, né? Para seguir como gerente, crescer mais ainda na empresa, teria possibilidades disso, né? Mas, mais uma vez, eu fui ingênua, não procurei os recursos e acabei sendo afastada na empresa, né? Porque, é claro, eu não alcancei as expectativas que tinham colocado em mim, mas eu não sabia quais eram essas expectativas e muito menos sabia como alcançar essas expectativas. Então, na verdade, eu acredito que isso aconteça com muita gente aqui no comércio, porque eu passei em muitos lugares em que eu conversei com gerentes e eu vi que o poder de decisão é zero dessas gerentes, ou seja, os patrões não conseguem delegar funções e as funções que os gerentes estão fazendo, na maioria das vezes, são funções que outros funcionários poderiam fazer. Eles não estão fazendo 100% ou tendo conhecimento, treinamento para saber 100% qual é a função de ser gerente. Falta conhecimento, falta treinamento. E isso é chato, né? É horrível, na verdade, né? Porque está pondo em risco o emprego da pessoa, porque muitas vezes ela não está conseguindo entregar a expectativa que foi colocada sobre ela, mas ela não sabe como fazer isso. E vai frustrar o empregador também, que esperava algo diferente e vai acabar se decepcionando muitas vezes com uma pessoa muito boa, com um potencial muito bom de crescimento e de se tornar um grande gerente. Só falta direcionamento, só falta treinamento. Então, por isso eu vim aqui conversar hoje a respeito de tudo isso. Poxa, Beth, agora você está oferecendo uma mentoria, né? Um treinamento, né? Mas você me falou de tudo que deu errado. Pois é, mas é caindo que o bebê aprende a andar, não é? Então, eu posso dizer para vocês que eu sei tudo que não deve ser feito. Não, mas isso é uma brincadeira. Eu sei o que não deve ser feito e eu estou estudando além da média. Eu estou me especializando além do que muitas outras pessoas fazem e eu estou procurando recursos para melhorar a cada dia e para trazer para vocês coisas boas, coisas novas, ensinamento, treinamento, fazer acontecer. A gente sabe que hoje em dia a empresa que fica trocando de funcionários o tempo todo, ela tem uma despesa muito grande, sem contar que ela não consegue criar um vínculo com o funcionário. Eu escuto muitas empresas falar assim: nós somos a família empresa tal, a família empresa tal. Mas aí eu te pergunto para você que é gestor, o que você está fazendo para esse teu funcionário, para esse seu colaborador se sentir parte dessa família e realmente
vestir a camisa e fazer acontecer, ser ativado, motivado todos os dias. Porque numa família tem uma mãe que educa, tem um pai que dá apoio e tem irmãos que estão ali colocando as dificuldades para a gente superar e aprender mais. E numa empresa não é muito diferente, não é verdade? Então, é irônico no meu ponto de vista em muitas empresas falar, nós somos a família tal. Não fale isso. Nós somos a equipe, nós somos qualquer outra coisa, menos família. Porque família, um ajuda o outro a crescer. E não é dando bronca que você vai ajudar a crescer. É pegando na mão e mostrando o caminho. É ensinando, é ajudando a mostrar resultados. Certo? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Aí, outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, né? A respeito da mentoria. Eu comecei falando dos cursos pagos de internet e a possibilidade que eu estou trazendo aqui para minha cidade é uma mentoria presencial. Você vai ficar enfiada aqui dentro da minha loja? Você quer ser minha funcionária, Beth? Não. É um serviço terceirizado. Você vai me contratar para fazer esse serviço. E sim, eu vou ficar dentro da sua loja. Por quê? Porque não é para funcionar como esses cursos de internet, que a gente vê um monte de teoria, mas na hora de fazer na prática a gente está sozinho, fica perdido. A gente fica sem saber para onde ir e as coisas não funcionam. Ou funcionam muito rasamente e a gente não tem um resultado. Então a intenção, sim, gestor, sim, dono de loja, é estar junto com você dentro do chão de loja, dentro do ponto de venda. Para quê? Para a gente organizar a gestão, vou te ajudar a gerir a sua loja, para a gente organizar o ponto de venda, vamos deixar esse ponto de venda atrativo, bonito, para atrair o cliente, para atrair o desejo de compra e vamos também treinar suas vendedoras para vender mais, para encantar o cliente. Então, a minha proposta é pegar na sua mão e te ajudar a crescer, a fazer a sua loja crescer, a crescer e vender muito mais. Ah, mas eu já vendo. Mas você vê lucro? Tem lucro? Sua loja está crescendo quanto por cento ao ano? Você tem feito essa conta? Ah, mas eu tenho anos de experiência, a loja veio de família. Aí eu entro na loja, pessoal, e só de estoque tem mais de 5 vezes do que tem dentro da loja. Tudo dinheiro parado, todo dinheiro investido num estoque que não está girando, que não está vendendo. Estoque parado é dinheiro na mesa. Ah, mas uma hora vende, eu faço uma liquidação. Por que liquidar se você pode vender a 100% do valor? É só ter planejamento. Ah, mas eu tenho feito lives e tenho feito provadores e as clientes estão começando a vir. Olha, que legal, muito bem. Mas e se eu te disser que existem técnicas de vitrinismo que também vão trazer o cliente para dentro da sua loja? Técnica de exposição de produtos que vão encantar o seu cliente, que vai diminuir seus custos dentro da loja, inclusive, se você tem uma loja com uma técnica de exposição muito bem feita, você pode até diminuir em termos de quantidade de funcionários. A gente tem técnicas de como fazer bazar de WhatsApp, de como fazer lives aparecer mais, não ter medo das câmeras, treinar funcionários. Um funcionário bem treinado, ele pode vender muito mais, ele pode dobrar suas vendas e também transformar a sua equipe para que ela vista a camisa da sua loja.
para que ela tenha orgulho de dizer onde trabalha e para que ela fale com orgulho qual é a função dela. Não que vire quando alguém pergunta a profissão e fala assim: ah, eu sou vendedora, trabalho na loja fulana de tal. Não, eu não sou uma vendedora, eu vendo sonhos, eu vendo realizações, eu vendo projetos. Então, é sobre isso, gente. Por isso aquele primeiro post. Eu estendo a minha mão para você. Sim, estendo a minha mão para você que quer crescer, que quer ver sua loja crescer em porcentagens todos os anos, que quer ter lucro e também que quer ter liberdade de tempo. Para que liberdade de tempo? Liberdade de tempo para ficar mais com a sua família. Eu sei que tem muitas mulheres donas de loja que têm filhos pequenos, assim como eu, e que gostariam muito de ficar mais com seus filhos. Eu sei que tem mulheres apaixonadíssimas por seus esposos que queriam dar mais atenção para eles. Eu sei que tem mulheres aqui, donas de loja, que sonham em viajar e conhecer vários lugares, que nunca conheceram o mar de verdade e que querem sair, viajar, ter liberdade de tempo para fazer o que amam. Isso é ser pleno, isso é ser empresário. Isso é saber viver e viver do que te dá prazer, do que você ama, que é a sua loja. Eu espero que eu tenha esclarecido muitas dúvidas de vocês e eu achei que nesse ponto da vida aqui, né? Nessa vida de visual merchandising, nessa vida de que eu estou oferecendo coisas para vocês, eu achei que era importante, que estava na hora dessa conversa. Deixe quem sou eu, quem eu imagino que você está precisando e como eu posso te ajudar. Valeu, pessoal!